Em dezembro de 1989, o homem mais poderoso do varejo brasileiro passou 6 dias trancado num cubículo debaixo de uma casa, com música tocando no volume máximo para ele não ouvir nada do lado de fora. Foi resgatado na véspera do segundo turno da eleição presidencial e saiu de lá para travar, anos depois, a briga societária mais cara da história do varejo no Brasil. Abílio Diniz era filho de Valentim dos Santos Diniz, um imigrante português que abriu uma doceria em São Paulo em 1948, chamada Pão de Açúcar. Foi Abílio quem convenceu o pai a transformar a doceria em supermercado, em 1959, copiando um modelo que ele tinha visto nos Estados Unidos. Autosserviço. O cliente pegando o produto na prateleira, coisa que quase não existia no Brasil. Deu certo rápido. Nas décadas seguintes, o Pão de Açúcar virou o maior grupo de varejo do país, com centenas de lojas. Aí veio 1989. Abílio foi sequestrado em São Paulo por um grupo de militantes de esquerda estrangeiros, a maioria ligada a organizações chilenas que pediam um resgate milionário. Ele ficou 6 dias em cativeiro, num compartimento minúsculo, e foi libertado numa operação policial, sem pagamento de resgate, um dia antes da votação que decidiu a eleição entre Collor e Lula. Abílio contou muitas vezes que aqueles 6 dias mudaram a relação dele com o corpo, com o medo e com o tempo. Virou obcecado por disciplina física e treinou quase todos os dias até o fim da vida. Só que o pior momento da empresa ainda estava por vir. No começo dos anos 90, o Pão de Açúcar quase quebrou. Endividamento pesado, inflação descontrolada e uma guerra interna na própria família Diniz, com irmãos disputando o comando. Abílio venceu a disputa, assumiu sozinho, fechou lojas, vendeu ativos e reconstruiu o grupo. E em 1989, tomou a decisão que definiria os 20 anos seguintes. Vendeu uma fatia do negócio para o Casino, um dos maiores grupos de varejo da França, comandado pelo banqueiro Jean-Charles Naouri. Em 2005, os dois assinaram um acordo que parecia inofensivo no papel. Dividiam o controle e, a partir de 2012, o Casino teria o direito de assumir o comando. Abílio assinou. E, quando a data foi chegando, tentou desfazer. Em 2011, ele articulou nos bastidores, com apoio de estruturas ligadas ao BNDES, o Banco Estatal de Fomento, uma fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour, o gigante francês rival do Casino. Se saísse, nasceria um colosso do varejo mundial, e Abílio seguiria relevante no comando. Naouri reagiu como quem tinha sido traído pelo próprio sócio, porque contratualmente tinha. O Casino bloqueou a operação, denunciou quebra de acordo e levou a briga para a arbitragem internacional. Começou ali uma guerra de 2 anos, com advogados dos dois lados do Atlântico, troca pública de acusações e um grupo bilionário paralisado no meio. Em setembro de 2013 veio o desfecho. Abílio saiu da presidência do Conselho do Pão de Açúcar, a empresa que a família dele tinha fundado 65 anos antes. O Casino ficou com o controle. Pelo critério mais simples, Abílio perdeu a guerra. E aí vem a parte mais impressionante da história. Em vez de aposentar, Abílio, já com quase 80 anos, pegou a fortuna da família, organizada no Fundo Península, e comprou uma participação relevante justamente no Carrefour, a rede que ele tentou usar contra o Casino. Virou conselheiro do Carrefour Global, na França, e um dos maiores acionistas individuais do Carrefour Brasil, que abriu capital em 2017 e depois comprou o Grupo Big, se tornando o maior varejista de alimentos do país. Nem tudo nessa reta final foi vitória, e é justo dizer. Abílio também assumiu a presidência do conselho da BRF, dona de Sadia e Perdigão, e a passagem dele por lá foi um fracasso. A empresa acumulou prejuízos bilionários, perdeu valor de mercado e ainda foi atingida pela Operação Carne Fraca, que investigou fraudes sanitárias no setor. Ele deixou o conselho em 2018 sob fogo cruzado dos demais acionistas. O método Abílio, centralizador e intenso, funcionou no varejo que ele conhecia desde menino e não funcionou numa indústria que ele não dominava. Do outro lado da guerra, o tempo também deu seu veredito. O Casino de Naouri afundou em dívidas e, em 2023, passou por uma reestruturação que tirou Naouri do controle do próprio grupo. O Pão de Açúcar, sob gestão francesa, encolheu e hoje vale uma fração do que valia. Enquanto isso, o Carrefour Brasil, onde Abílio apostou depois da derrota, fatura mais de 100 bilhões de reais por ano. Quando morreu, em fevereiro de 2024, aos 87 anos,
Abílio Diniz tinha uma fortuna estimada pela Forbes na casa dos bilhões de dólares, entre os homens mais ricos do Brasil, construída em cima de uma doceria de imigrante português. A lição que fica é dura. Abílio perdeu a empresa da família porque assinou um contrato, apostando que o futuro nunca chegaria, e ele chegou. Mas mostrou que patrimônio de verdade não é o crachá, é o capital e a capacidade de realocar ele quando o jogo vira. Ele perdeu o trono e comprou o reino do vizinho. Se você gosta de histórias assim, de gente real construindo e perdendo impérios, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.